matar alguém hoje, você fica 6 anos preso. Mas uma mulher que escreveu literalmente com um batom e uma estátua, ela foi condenada a 14 anos por golpe de Estado. Isso não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão de justiça. E quando vem um deputado de extrema esquerda falar aqui em relação você não é um cara que defende a ética, pô, se ele defendesse a ética, ele defenderia o devido processo legal pra quem ele pensa diferente, pra quem pensa diferente dele. Ele não defende o devido processo legal. Porque quando é pra passar pano pros crimes do Lula, ele passa. Quando é pra passar pano pro vandalismo de Guilherme Boulos, do partido dele, inclusive tem o mesmo nome, ele passa pano. Agora, quando é pra defender trabalhador, pessoa que foi presa no catadão lá do Alexandre de Moraes, ele não defende. Então você tem, inclusive, o caso do Clériston. A própria PGR tinha pedido, liberta o cara porque ele tem problemas de saúde e não existe prova de que ele cometeu qualquer crime. O que o STF fez? Manteve ele preso e ele morreu. E aí você dá risada. Você dá risada da morte de um pai de família. É o mesmo tipo de esquerda. Parece bonitinho. É sempre um discurso suave, tranquilo. Mas, no fundo, as pautas são sempre as mesmas. As pautas são sempre extremas e as pautas são sempre em defesa daqueles que estão do próprio lado. Quem está do outro lado, que se dane. Para eles não vale a lei, para eles não vale a justiça. Só vale a justiça para os amigos e aliados. Aliás, até mesmo a injustiça, né? Quando é para proteger. Boa, então agora tu tem aí... uma réplica de 2 minutos, Cortez. Pavanato tem que rodopiar muito para defender a impunidade. Ele gaguejou, se confundiu, falou que eu sou vereador, na verdade eu sou deputado estadual. Agora, deixa eu falar de uma coisa muito importante para São Paulo. Essa semana, lamentavelmente, a gente viu um delegado, que já foi delegado-geral da Polícia Civil, ser assassinado. Esse delegado foi o pioneiro em começar a investigar o PCC aqui no estado de São Paulo. O governo Tarcísio não foi capaz de proteger a vida dele, embora há 20 anos o pescoço dele esteja prêmio do crime organizado. Agora, se os criminosos que mataram o delegado Rui Ferraz quiserem se proteger, sabe o que eles vão passar a fazer? Ser candidato a deputado estadual ou deputado federal. Porque graças ao PL, o bolsonarismo, a turma do Nicolas, a partir de agora, para eles serem processados por crime de homicídio, de estupro, de atropelamento, qualquer tipo de crime, eles vão precisar que os seus colegas, em voto secreto, votem nisso. É você institucionalizar, sabe, o privilégio. Você dizer que o trabalhador e que o deputado ele tem que ter não responder pelos seus crimes na mesma medida que todo mundo tem que responder. É um absurdo. Se um deputado, para comemorar, um bolsonarista, por exemplo, como já teve, para comemorar a anistia, beber umas a mais, for lá pegar o carro, atropelar uma família inteira, para ele ser condenado, para ele ser processado, os colegas dele, a gente sabe como que é o corporativismo nas casas legislativas. É só você ver aí como costuma ser os conselhos de ética. Tem deputado aqui na Assembleia Legislativa que está sendo julgado, processado por agredir a mulher, e o conselho de ética já absolveu ele. Nesse caso, por exemplo, se ele não tivesse, se os deputados não quisessem, ele sequer seria processado pela justiça. Então você, se cometer qualquer delito, você vai arcar com o rigor da lei. Se o Pavanato, os amigos dele, do bolsonarismo, do PL, do Centrão, essa turma toda, cometer algum crime, daí eles só vão ser processados, responder à justiça, se os demais quiserem. Então tem que rodopiar muito mesmo para defender bandidagem, blindagem, porque essa turma que diz que são contra o crime, contra os bandidos, são linha dura, na verdade o que eles querem para eles é todo tipo de impunidade. E daí tem que ficar manobrando, falando disso, daquilo outro, para justificar o injustificável, que eles aprovaram nessa semana uma PEC para proteger bandido, eles próprios, e vai tornar o Congresso o maior refúgio do crime organizado brasileiro. Boa, tá. E, bom, agora você tem 1 minuto para tua tréplica. Bom, é interessante ele falar aqui em impunidade quando o Guilherme Boulos livrou o André Janones de acusação de rachadinha. Interessante. Eu desafio ele aqui, inclusive, na próxima fala, se você puder repudiar aqui o Guilherme Boulos, que livrou o André Janones por rachadinha. Se você acha que o André Janones deveria estar preso por rachadinha. Porque é comprovado, tem áudio gravado e ele tá solto. Então, agora, por conta de uma lei no Congresso, que inclusive garante a autonomia do Congresso, a lei não vai ser mais aplicada para políticos. Pô, o Janones foi preso? O Lula tá preso ou ele tá na presidência da República? Tá na presidência da República. Então, não existe justiça pra nossa aristocracia faz tempo. Mas faz tempo, é uma verdadeira oligarquia que se protege. E quem se protege, quem está sendo protegido é exatamente os parlamentares de extrema esquerda. Cadê os processos de investigação contra a extrema esquerda? Nunca existem. Agora, processo contra parlamentar de direita por opinião, sem respaldo constitucional, isso acontece o tempo todo. Todos os dias nós vemos isso acontecendo. Então, assim, a verdade é que existe uma tentativa de recuperar o protagonismo no Congresso e eu desafio mais uma vez, repudio o André Janones. Boa. Bom, então essa foi a primeira parte que a gente teve aqui, uma pergunta do Cortez. E agora vamos ter, então, a pergunta livre do Lucas. Vai lá. Bom, eu vou perguntar sobre uma questão que é pauta, inclusive, de projeto meu, que já afetou, inclusive, a cidade de São Paulo,
que é procedimentos hormonais em crianças. Você teve uma decisão recente aí do Conselho Federal de Medicina proibindo esse tipo de procedimento, mas nós temos registros mais antigos dele acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Eu queria saber se o Guilherme ele defende em alguma medida esse tipo de procedimento, que na verdade se trata de você envenenar crianças, causando inclusive graves consequências para a saúde, como possível câncer e outros problemas que vão se desenvolver no futuro, como esterilidade. E se ele defende que crianças que não podem votar, crianças que não podem dirigir, se elas tenham esse tipo de procedimento acontecendo com elas, se ele acha isso certo ou não, e se ele acha certo, por quê? Posso responder sobre o Janones, que ele desafiou? Ou foge do tema? O que você acha? Você acha que a gente pode abrir aqui rapidinho? Responde, eu acho que fica melhor. Então tá. E o Boulos também, tá? Você podia ir. Porque o Janones está sendo investigado pela justiça e, se for condenado, eu espero que ele pague pelo seu crime. Agora, com a institucionalização da bandidagem, da blindagem do Pavanato, para ele ser processado pela justiça, ele precisaria da anuência dos deputados. Então fica contraditório dele criticar a decisão do Conselho de Ética, porque acho que não foi correto, mas ao mesmo tempo defender blindagem para que sequer os deputados possam responder na justiça. Mas vamos voltar para esse tema. Você sabe, Igor, que eu participei, infelizmente, durante 6 meses de uma CPI, que é a turma do Pavanato, os bolsonaristas que não tem nada melhor para fazer, cheio de problema aqui no estado de São Paulo. Eles criaram uma CPI para investigar a terapia hormonal em crianças e adolescentes, supostamente, que estava fora da lei, acontecendo aqui em São Paulo, num ambulatório do Hospital das Clínicas. Essa CPI gastou dinheiro público durante 6 meses e terminou sem encontrar nenhuma irregularidade. Sabe por quê? Porque tudo que é feito no Brasil, sobretudo em equipamentos sérios, como é o Hospital das Clínicas, segue rigorosamente as normas médicas e as normas científicas, inclusive os procedimentos que são feitos. Agora, primeira questão, para limpar o terreno, porque eles falam as coisas para deixar as pessoas em dúvida, confundir o debate. Não existe qualquer tipo de intervenção cirúrgica, de adequação de gênero em menores de 18 anos. Ponto. Não existe no Brasil. Nunca aconteceu, nunca foi autorizado, nem ninguém nunca praticou, porque isso seria um absurdo. Segundo, o que existe é o chamado bloqueio hormonal, como o próprio nome já diz, na época da puberdade ali, a partir do estágio de Tanner 2, quando você começa a afirmar determinadas características de um sexo biológico. Você bloqueia a produção desses hormônios, é um tratamento completamente reversível. No momento que você para de fazer o tratamento, os hormônios voltam a ser produzidos, porque um adolescente que manifesta disforia com o seu gênero começa a crescer pelos, seios. Isso causa um transtorno de imagem, inclusive por isso a gente tem muitos jovens que, por disforia com o seu gênero, eles acabam evadindo da escola, não completam seus estudos, tamanha a violência que a gente tem. Inclusive, o tratamento que é feito, o remédio que é utilizado, é o mesmo que é utilizado para tratar o câncer de próstata, a endometriose, a puberdade precoce, no caso daquelas pessoas que menstruam muito cedo, começam a desenvolver muito cedo as características da puberdade, inclusive de uma cólica menstrual mais forte, assim, o medicamento é o mesmo, que por coerência eu imagino que o Lucas Pavanato também queira proibir para todo mundo, para quem está tratando endometriose, para quem está tratando câncer de próstata, porque se ele acha que isso é um problema, tem que proibir para todo mundo. Agora, você tem 2 opções, Igor. O Lucas pode chegar e falar para esse jovem: você está errado, você não tem direito de ter disforia com seu gênero e tudo mais, fecha a porta para ele. Sabe o que o jovem vai fazer? Vai procurar auto-hormonização na internet, provavelmente vai se automutilar e não raras vezes vai tirar a sua vida por conta disso. Ou você pode acolher esse jovem, dar todo o acompanhamento médico necessário, psicológico, inclusive, até para que esse jovem possa concluir se de fato ele é uma pessoa transgênero ou não. Mais para frente, os estudos mostram isso, que esse atendimento psicológico é muito importante, até para que essa pessoa ela possa se compreender. Agora, o que o Pavanato quer fazer é fechar a porta na cara desse jovem e deixar... Boa. Bom, Pavanato, você tem aí 2 minutos para tua réplica. Bom, primeiro que o André Janones ele já fez um acordo de devolução do dinheiro para não ser preso, e quem livrou a cara do André Janones, inclusive, para ele não ser punido internamente, foi o Guilherme Boulos, do partido dele, apoiado por ele. Então isso tem que ficar bem claro aqui. É uma distorção, não tem nada que vai acontecer com o André Janones, porque eles já protegeram. Para além disso, é interessante você dizer algumas verdades, que 87,8% das crianças que sofrem com disforia de gênero, quando elas passam da puberdade, elas passam a se identificar com o próprio sexo. Ou seja, era uma confusão e a puberdade muito provavelmente contribuiu, inclusive, para elas solucionar essa confusão. Então, passar pela puberdade não é o problema. E ele fala aqui sobre, é um medicamento só. A diferença entre um medicamento e um veneno é a necessidade. Uma criança que não tem necessidade de ter esse tipo de medicamento administrado nela, para ela é um veneno.
Tanto que existem estudos que mostram que existe risco de câncer e risco de esterilidade. Apesar de ele esconder isso aqui e tentar disfarçar, fingir que é só tranquilo. Você pode sair tomando remédio sem necessidade e não vai acontecer nada. Acontece. Problemas, inclusive, irreversíveis, que no longo prazo podem afetar a vida da pessoa para sempre. Então ela passou por um procedimento, depois ela se arrepende, desenvolveu esterilidade. Pro resto da vida ela vai ter que conviver com isso. Mas isso eles não vão te falar, porque o que importa para eles é a ideologia. A ideologia tá acima das vidas, a ideologia tá acima dos fatos, e eu não. Eu tô do lado do que é certo, do lado da ciência e do lado da defesa das nossas crianças. Uma criança não deve ter procedimento hormonal administrado. E ele falou aqui em cirurgia, eu não falei em nenhum momento de cirurgia. A minha luta é contra o procedimento hormonal. A minha luta é contra você impedir a puberdade que vai resolver as dúvidas dessa criança. Essa é a minha luta. Então, assim, é muito fácil. Eles precisam bater nos espantalhos, precisam distorcer os seus argumentos e precisam ignorar diversos fatos e diversos estudos. Porque se eles disserem a verdade pra vocês, vocês não votam na esquerda, vocês votam na direita. É isso? Podemos... Então, vamos pra tréplica aqui, então. 1 minuto aí, Cortez. Nossa, rapidinho, só aproveitando que ele tinha 10 segundos ali, isso aqui é difícil, cara, porque eu tenho maior vontade de comentar. Mas vamos lá, vai lá, Cortez, 1 minutinho. Sinceramente, o Pavanato pode ter as crenças dele, do que ele acha que é certo ou não. Eu, pessoalmente, não me importo. Eu acho que nós dois, como parlamentares, a gente tem que pensar em política pública. Existe um fato, gostando ou não. Pessoas manifestam incongruência, desconformidade com seu gênero em várias fases da vida. Algumas na juventude. Diante disso, o que a política pública vai fazer? Ignorar, fechar as portas e deixar, aí sim, que esse jovem vai recorrer a tratamento sem acompanhamento médico, procurando pelo YouTube, colocando em risco a sua saúde de uma maneira irreversível, ou você vai atender esse jovem, acolher esse jovem, dar suporte psicológico para que ele possa se entender, tomar suas decisões da melhor maneira possível. Quem tem que decidir isso é a ciência, não é o vereador Lucas Pavanato, que não tem qualificação para tal. Então, os melhores estudos científicos, eles têm que chegar a uma conclusão, como estão chegando a respeito disso. Não é um vereador de um município, por maior que ele seja, que pode determinar o que é correto fazer cientificamente ou não, porque ele não é cientista, não tem qualificação para isso, ele só faz pânico moral e joga para a base dele. Boa. Então, aí agora a gente vai para uma nova pergunta do Guilherme Cortez pro Lucas Pavanato. Fica à vontade. Na verdade, espera aparecer o tempo ali. Lucas, você foi favorável à privatização da Sabesp. Na época você nem era... Tá certo, vai. Pode ir? Pode. Você foi favorável à privatização da Sabesp, na época você nem era vereador, mas você foi lá na Assembleia defender, dizendo que a privatização ia diminuir o valor da conta. Pergunto para quem está assistindo a gente se a sua conta de água da Sabesp diminuiu depois da privatização. Porque o que a gente tem relato é que a conta de algumas pessoas aumentou 600%, sabe para quê? Para sustentar o aumento de 600% que os executivos privados da Sabesp agora, eles quiseram se dar de presente. Isso para não falar dos inúmeros casos de gente que está sofrendo com a falta d'água, com água saindo marrom, podre, da torneira, coisa que não aconteciam dessa maneira antes da privatização, mas o Pavanato garantiu que a conta ia diminuir, que a privatização ia melhorar. Então eu queria honestamente perguntar para ele o que ele tem para dizer para os eleitores de São Paulo, para as pessoas que acreditaram nele, que ele enganou, falando que a conta ia abaixar e agora as pessoas estão recebendo boleto da Sabesp muito mais caro. Teve gente na periferia que recebeu conta R$10 mil de uma hora para outra porque a Sabesp virou uma bagunça. Quero saber porque que ele vai falar para que ele mentiu. Bom, tá ali o tempo. Vai lá, pode ir. Posso completar também do outro tema, né? Igual ele fez. Pode, acho que pode. Tá. Só pra complementar aqui, eu defendo atendimento psicológico para crianças que têm disforia de gênero. Nunca disse que não defendia isso. E eu não defendo, não é uma questão de crença, é uma questão de dados. Eu tenho dados comigo, dados que embasam minha decisão, e o Conselho Federal de Medicina concorda comigo. Então, são cientistas decidindo a favor daquilo que eu já defendia antes deles decidirem. Então, se fosse questão, você tem que ser cientista para discutir questões hormonais, então você também deveria ser cientista para discutir questões ambientais. Você discute e mesmo sem ser cientista. Então, ser parlamentar também é isso, é você poder discutir diferentes temas. Para além disso, a questão da Sabesp, ela é muito objetiva. Você tem uma necessidade de universalizar o saneamento básico. Infelizmente, o Estado de São Paulo ainda não tem o saneamento básico universal. Para você universalizar o saneamento básico, você precisa do quê? Dinheiro. A condição pública de expandir o saneamento básico, ela era pequena. Ia demorar muito tempo. O que você precisou fazer? Não foi privatização que aconteceu, tá? Foi venda de uma parte dos ativos. O controle ainda não é totalmente privado. Isso é mais uma mentira que ele propaga. Venda de parte dos ativos para quê? Para você arrecadar recursos para você poder universalizar o saneamento básico. Agora, se ele é contra a venda de ativos que aconteceu na Sabesp, eu quero que ele me aponte qual a alternativa para arrecadar mais recursos para a gente poder expandir o saneamento básico.
Eu quero que ele me apresente aqui, me sugira uma alternativa que não seja endividar o estado de São Paulo e quebrar o nosso estado. Aliás, esquerdista gosta de quebrar estado, gosta de quebrar município. A Dilma, que ele sempre enaltece nos programas que ele participa, ela quebrou o nosso país mesmo sem crise internacional. Então é normal eles quererem quebrar. Mas governos mais voltados para a direita tendem a ter uma responsabilidade fiscal maior e tendem a buscar soluções práticas e funcionais para os problemas. Então você precisa aumentar o saneamento básico. As pessoas estão sem acesso à água tratada, as pessoas não têm acesso a tratamento de esgoto, coisas fundamentais que já deveriam acontecer num estado como São Paulo. O que você faz? Você precisa buscar alternativas para aumentar a sua arrecadação sem endividar o estado. E a solução foi, vamos vender uma parte dos ativos. Mas o controle não é totalmente privado, continua tendo controle. Aliás, talvez se fosse uma gestão mais privada, talvez fosse ainda mais competente. Bom, então vamos lá agora para tua réplica. Cadê? Tem ali 2 minutos, pode dar-lhe. É muita frase de efeito para pouco conteúdo. Ele não consegue nem utilizar o tempo inteiro porque ele não tem propriedade para falar. O Lucas, ele é um caso de um metamandato. É um mandato que ele é todo feito para rede social, para corte. E na rede social, não importa a conta que tá chegando na sua casa. Na rede social não importa se a água tá saindo preta ou não tá saindo na torneira da sua casa, porque tudo que importa é você ir lá, fazer uma frase de efeito, fazer um corte Tramontina lá para as pessoas acharem que você lacrou no debate, mas a realidade ela é mais complexa. Na vida real não tem corte Tramontina, né? Então esse discurso deles é basicamente assim: quando é público é tudo ruim, tá tudo péssimo, tem que privatizar porque nada se defende. Quando o privado erra, aí coitado, é uma exceção. Agora o Lucas defendeu que essa BESP estaria melhor se tivesse mais privatizado. Isso é inacreditável. Agora Tarcísio tá fazendo um grande esforço para desmontar essa argumentação, né? A linha 4 amarela que sempre foi utilizada como modelo de privatização de sucesso, recentemente o trem descarrilhou, partiu no meio, cena de filme. Para não falar para você que vem de Jundiaí ou que vem lá do ABC e que agora você perdeu a integração lá das linhas 7 e 10, o serviço 710, porque a lógica da privatização não é melhorar o serviço público. A lógica da privatização é você transferir o dinheiro do usuário para os amigos, para os empresários, como a gente está vendo com essa BESP, que é uma das maiores empresas de saneamento do mundo e que foi vendida abaixo do seu valor de mercado para uma empresa incompetente, Equatorial Energia, que é do ramo de energia elétrica, que era responsável por administrar a rede de energia elétrica do Amapá, que tem um dos piores a rede de saneamento do Amapá, que tem um dos piores indicadores de saneamento do Brasil. Então, é muita conversa factoide para você justificar a privatização e, na prática, a população recebe um serviço pior porque os empresários deixam de se obrigar a atender o interesse público. Eles passam a pensar só como que eles vão ganhar mais dinheiro. Se para isso tiver que aumentar a conta, piorar a qualidade do tratamento, a manutenção dos trens, tanto faz para ele. Mas quero que o Pavanato, que fala muito na rede social, tenha a oportunidade de dizer aqui o que ele acha do propinão do Tarcísio. Bom, 1 minuto para você aí, Pavanato. Bom, primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que quando a gente fala que nós queremos que a iniciativa privada tenha mais participação na gestão das coisas públicas, não significa que a iniciativa privada não vai cometer erros. Existem erros, obviamente, assim como existem erros públicos aos montes. É mais fácil ainda de você encontrar. A questão é simplesmente a seguinte: na iniciativa privada, você tem um incentivo para você não gastar mais do que você arrecada. O mínimo, você vai ter que ser responsável com recurso público. Já, né, quando o serviço ele é totalmente público, o incentivo é para você gastar o máximo possível, porque até o gestor público ele não está gerindo um dinheiro que é dele, e a qualidade não é das melhores possíveis, porque exatamente por não ser uma gestão que se preocupa com os próprios recursos, acaba fazendo uma má administração desses recursos. Em relação à questão da Sabesp, realmente existem denúncias de aumento. O que não existe é um estudo sério ainda sobre o tema que garanta que isso aconteceu. E se acontecer algum aumento ou outro pontual que está fora da lei, isso tem que ser responsabilizado. Em relação ao propinão, não aconteceu. Tá, já era. Bom, não deu tempo do propinão. Beleza, esse foi o nosso primeiro bloco, né? Eu acho que pra mim aqui o que tá sendo mais difícil é... Porra, me dá muita vontade de comentar quando vocês estão falando, cara. Tanto um quanto o outro. Mas eu não posso, então, né? Então, deixa quieto. E a gente vai agora para perguntas externas. O que são... Oi. Falta uma? Falta do Lucas. Ah, porra, desculpa, Lucas. Eu já ia te roubar o direito de fazer a tua pergunta. Ainda bem que eu tenho um ponto aqui, cara. Sim. Vai lá, então agora é tua vez. Você tem 1 minuto pra fazer a tua pergunta. Eu ia te acusar de ditadura comunista. Eu sou ditador. Desculpa. Não foi porque eu não se dei mole. Vai lá, faz tua pergunta aí. Bom, eu vou perguntar então sobre os projetos aqui. Ele falou que o meu trabalho é um trabalho só para rede social, mas eu procurei lá, mais de 70 projetos dele tornando cidades pontos turísticos.
Pensa num projeto mais inútil do que esse. É o projeto que ele protocola. E esses são os melhores projetos dele, tá? Quando ele tenta propor alguma coisa realmente para lidar com algo da sociedade, os projetos são ainda piores, porque além de não terem utilidades, ainda causam problemas. E um dos projetos que ele propôs é um projeto para você que é pastor, você que é padre, você que é líder religioso que está assistindo aqui. Se você orientar uma pessoa que tem problemas em relação à sua sexualidade, em relação à sua identificação sexual, e você falar para ela, olha, eu acho que você não deveria realizar tal procedimento, eu acho que você deveria fazer isso ou fazer aquilo, multas de até 50 mil reais. Isso é inconstitucional, a nossa lei garante a liberdade religiosa, a liberdade de aconselhamento, mas além de ser inconstitucional, mostra a natureza de quem se vende como moderado. Ele quer que você, pastor e padre, pague 50 mil reais por pregar o evangelho, por pregar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu queria saber que explica esse projeto aí pra gente. Bom, explica esse projeto aí pra gente. Posso retomar só o último tema, já que a gente tá fazendo assim? Vai lá. Não, eu só queria pedir pra quem tá assistindo a gente, deve ter muita gente assistindo a gente, mandar a foto do seu boleto da Sabesp pro Pavanato, porque ele falou que não existem estudos que comprovem seriamente que a conta de água da Sabesp aumentou. Ou comenta aí no chat se a sua conta de água da Sabesp aumentou ou não e manda pra ele, porque o vereador, ele tá muito do mal informado. Pra opinião do Tarcísio, vamos ter oportunidade de falar mais pra frente, né? Mas é um escândalo que daí não é suficiente pra indignação moral dele, o combate à corrupção do Pavanato se mobilizar, que estavam pagando R$1 bilhão de propina para auditores da Fazenda, debaixo da asa do secretário de Fazenda, do governador do estado. Ninguém viu isso acontecer durante 2 anos. 1 bilhão pago de propina, Igor. Você imagina que você está pagando 1 bilhão de propina, quanto que você está ganhando pelo esquema? Agora, eles acham que isso não aconteceu, né? Mas vamos lá falando do projeto. Primeiro que os projetos de interesse turístico, ele não viu direito, porque são projetos de autoria coletiva de todos os deputados, inclusive todos da bancada do PL. Foi proposto pelo presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, que acho que agora você devia criticar essa iniciativa dele. Inclusive, ele está querendo agora ser candidato a vice do Tarcísio e vocês do PL estão apoiando. Então, acho que você deveria falar isso em relação a ele. Você deve ter visto só a página 1, porque eu tenho mais de 140 projetos dos mais diversos temas que tratam de educação. Inclusive, aprovamos um projeto recentemente, que até o Tarcísio teve que sancionar, porque reconheceu que era um projeto importante, em coautoria com a deputada Andréa Werner, para dar mais acessibilidade, dar mais conforto para os nossos estudantes com autismo, com deficiência nas escolas. Até o Tarcísio teve que sancionar. Agora é lei. Agora, 20% dos projetos do Pavanato é para combater os direitos das pessoas trans. É um negócio muito louco. Se você tira a palavra trans, ele não tem mais projeto para propor, porque tudo que ele propõe é isso, para fazer pânico moral, para, sabe, situações hipotéticas e reais que ele acha que é um grande problema, e os problemas de verdade. A água saindo na sua torneira, o aumento da conta, a péssima qualidade do serviço que foram privatizados, nada disso ele vê. Por último, eu respeito muito todas as religiões, agora nenhum líder religioso ou político tem carta branca para cometer crime, não importa se ele está utilizando isso da Bíblia, do Alcorão, do que quer que seja. O que a gente quer proibir são as terapias de conversão sexual. Sabe o que é terapia de conversão sexual? Aquela famosa cura gay, que foi proibida, inclusive, pelo Conselho Federal de Psicologia, mas algumas entidades religiosas realizam. Eles chamam de cura gay, não existe cura gay, porque não é uma doença para ser curada, e na prática é um crime de tortura, né? Inclusive tem projeto de lei no Congresso Nacional para criminalizar. Como os deputados estaduais não podem criminalizar, a gente quer punir, multar, no âmbito do Estado, quem utiliza qualquer motivo para você torturar uma pessoa para que ela não aceite a sua sexualidade, a sua identidade de gênero. Eu acho que é pecado, acho que é qualquer coisa. A gente tem pessoas que morrem por conta disso, que morrem porque recebem tanta pressão da comunidade religiosa, de quem quer que seja, de políticos de extrema-direita como Pavanato, que não se aceitam e acabam atentando contra a própria vida. Isso você não pode fazer independente de quem você seja. Boa. Então, Lucas, vai lá, você tem aí 2 minutos para tua... Okay. Vai lá. O propinão que ele fala que é do Tarcísio, e ele não aponta nenhuma conexão com o governador Tarcísio, começou em 2021. O Tarcísio não era governador, mas ele é mal informado, ele não vai dizer isso. Para além disso, é interessante a gente ressaltar aqui que ele, no fim das contas, ele defendeu o projeto dele. Ele defendeu o projeto dele de você realmente censurar as pessoas. Censurar aquele... A Bíblia diz o seguinte, Jesus diz, aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz para me seguir, essa pessoa não é digna de mim. É o que a Bíblia diz. Então você, pastor, se você disser isso para alguém que tem disforia de gênero, muitas vezes, para alguma pessoa que tem uma orientação homossexual, se você disser isso para ela, talvez você tenha que abrir mão dessa prática para ser cristão. Você vai ser perseguido pela lei que ele tenta se esquivar, falar que não é só dele, então o argumento dele não é só meu. Tem outras pessoas juntas. Mas que no fim das contas ele defende. Ele defende perseguição para pastor, perseguição para padre,
projeto inconstitucional. Então, se você é pastor e padre, se você muitas vezes cai no discurso de que tem como eu ser um cristão e tá alinhado com o discurso do pessoal, tá alinhado com a esquerda, saiba que é isso que o pessoal quer fazer, que é perseguir e impedir que as pessoas preguem a Bíblia. E eu jamais vou admitir isso. Eu acho que as pessoas têm que ser livres. Uma pessoa tem que ser livre para não concordar com a Bíblia, para não ser cristã, para muitas vezes não concordar, inclusive, com as falas de Jesus. Agora, se a pessoa quiser ser cristã, se a pessoa quiser praticar, se a pessoa quiser professar sua fé, ela tem que ter esse direito. Então, é simples. O discurso, às vezes, é suave, é manso. Ele fala aqui que eu não protocolei projetos. Mentira. Os 2 projetos meus que estão em estágios mais avançados na Câmara, inclusive teve parlamentar do PSOL pedindo coautoria porque é bom. É projeto para Libras nas escolas, para crianças que têm deficiência. É projeto para você colocar em bebês recém-nascidos rastreadores para que não haja sequestro, tráfico humano. Já existem hospitais privados, a gente está tentando trazer para os hospitais públicos. Esses projetos são importantes, passaram em primeira votação e estão lá andando. A diferença é que eles querem sempre pegar os projetos mais polêmicos para poder ridicularizar, porque é disso que eles têm medo. Medo da gente mudar a nossa cultura. Boa. Então agora você tem 1 minuto pra tua tréplica. Olha, o Pavanato tá todo atrapalhado. Acho que ele tá ficando nervoso porque não tem argumento no debate. Ele confundiu as duas coisas. Confundiu os projetos de interesse turístico, que são de autoria coletiva dos 94 deputados, e ele confundiu o meu projeto de combate, de punição das terapias de conversão sexual. Confundiu uma coisa com a outra. Ele tem que explicar. O propinão existiu ou não? Porque primeiro ele falou, o propinão não existiu. Terminou a fala falando isso. Agora ele falou, o propinão começou em 2021. Das duas, uma. Aconteceu ou não? Podemos seguir? Vai. Agora, Pavanato, assim como você, eu sou cristão. Você vai desrespeitar minha fé? Não é você o autor do Dia de Combate à Cristofobia? Agora, eu não sei em que momento do ensinamento de Jesus Cristo vocês encontraram que é legítimo, que é correto você torturar uma pessoa por conta da orientação sexual dela ou da identidade de gênero. Eu acho que nenhuma religião, seja ela qual for, ela justifica você cometer crimes. E ela pode ser utilizada para encobrir crimes. Eu acho que você não pode submeter pessoas LGBTs a esse tipo de tratamento degradante, seja a desculpa que for, política ou religiosa. Quem não deve, não teme. Bom, a minha produção tá dizendo aqui que eu deveria adverti-los, mas eu vou... Então, essa eu vou deixar, essa vai. Viu aí, Aragão? Tá bom? Só essa, tá bom? Então tá. Então agora a gente já fez as 4 perguntas desse primeiro bloco, certo? Então aí agora a gente vai pra pergunta externa, que quem mandou pra gente foi o Fábio Zambelli, né? E ele mandou essas perguntas por vídeo, então a gente assistirá. Primeiro a gente vai ouvir a pergunta e então eu sortearei. Pra quem vai responder primeiro. Pra quem vai responder primeiro. Tá bom. Tá bom? Pode ser assim, Lucas? Pode ser. Então vamos. Então quando tiver pronto aí pra passar o vídeo da pergunta, pode dar-lhe. Alô, pessoal do Flow, minha pergunta é sobre habitação. O movimento de ocupação de imóveis e terrenos abandonados ou ali em condições controversas de uso é para muitos uma forma legítima. Cara, você acabou de ver ao vivo o que a esquerda faz quando não tem argumento. Querem falar mais alto, mudam de assunto, apela para a emoção. Esse foi o debate entre o Cortez e o Pavanato aqui, e o que ficou escancarado ali vale uma análise séria aqui. Vamos começar pela Sabesp, meus amigos, que foi o coração do embate, né? O Cortez, ele chegou com a narrativa pronta. Contas aumentando, 600%, água saindo marrom, a privatização foi um crime, né? O Pavanato falando, né, acusando que o Pavanato mentiu para os eleitores. É uma retórica de campanha embalada como denúncia. O problema é que retórica não é dada. O Pavanato respondeu com clareza. O que aconteceu não foi uma privatização clássica, foi a venda da parte dos ativos para captar recursos e universalizar o saneamento básico em São Paulo. Estado que ainda em pleno século XXI não tem saneamento universal para toda a população. Alguém tem que pagar essa conta, a dívida ou o mercado. Não tem terceira opção. E aí tá o nó que a esquerda nunca consegue desatar. Quando o serviço público falha, a culpa é de qualquer coisa menos da gestão pública. Quando o setor privado falha, é prova de que o capitalismo é um demônio. Então o Cortez ele usou o descarrilamento da linha 4 do metrô como um argumento contra a privatização. Sério. Um acidente pontual. Num sistema complexo, isso vira prova ideológica?
Então, com esse raciocínio, cada buraco de rua é uma prova contra a gestão pública, e aí os esquerdistas eles não aceitam o argumento. O Pavanato, ele fez um ponto crucial que precisa ser gravado a ferro. Na gestão privada existe incentivo para não gastar mais do que se arrecada. Na gestão pública, o incentivo é o oposto. Então, quem gera o dinheiro ou não é seu, ele tende a gerir mal. Então, isso não é teoria política, isso é uma lógica de qualquer administração. A Dilma, ela provou isso na prática, né? Ela quebrou o país sem crise internacional. E o Cortez, claro, ele não quis tocar nesse ponto. E por falar em não querer tocar em pontos inconvenientes, a gente chega a uma questão religiosa. O Pavanato apresentou um projeto de Cortez que prevê multas de até R$50 mil para pastores e padres que aconselharem fiéis contra procedimentos de mudança de gênero. E o Cortez se defendeu, dizendo que o alvo são as terapias de conversão, a famosa cura gay. Então, vamos ser honestos aqui, porque o debate merece honestidade. Existe uma diferença enorme entre tortura psicológica e um líder religioso dizendo ao fiel o que a Bíblia ensina. E a lei é genérica o suficiente para engolir os dois. E quando você coloca uma multa de R$50 mil na boca de um pastor que cita as Escrituras, você não está combatendo tortura, você está cobrando pedágio pela prática da fé. E se você chegou até aqui e você quer continuar acompanhando esse tipo de análise que o sistema tenta sufocar, considere se tornar membro do canal aqui agora, porque os dados que eu vou te mostrar na sequência sobre quem realmente se beneficia dessas concessões e os números reais do saneamento em São Paulo, esse é o tipo de conteúdo que o algoritmo ele não vai impulsionar e que só fica de pé porque quem apoia o canal mantém essa análise livre. Então, clica no botão de membro aqui embaixo. E voltando ao debate, o que mais chamou a atenção foi a estratégia do Cortez de atacar o mandato do Pavinato, dizendo que é um meta-mandato para redes sociais, feito de cortes, feito de frase de efeitos ali, né? Então é interessante porque quem mais produziu frases de efeito nesse debate foi exatamente ele. E a conta de R$10 mil na periferia é água saindo preta, é o bilhão da propina do Tarcísio, é tudo jogado no ar sem documento, sem processo, sem nome de investigado, é corte Tramontina mesmo, né? Mas para ele, fazer os cortes para ele, para a rede dele. E o Pavanato respondeu apontando que o Cortez ele tem mais de 70 projetos transformando cidadãos em pontos turísticos, projetos de autoria coletiva que inclui a própria bancada do PL. E diga-se, né? O que 20% dos projetos de Pavanato, segundo o próprio Cortez, tratam de questões ligadas à identidade de gênero, como se defender valores tradicionais e a infância fosse uma perda de tempo legislativo, mas ele quer gastar um mandato tentando multar pastor e para ele isso aí é um trabalho sério. Poxa, então esse é o retrato fiel da esquerda municipal brasileira hoje? Ele chega no debate com volume, com acusação, sai sem apresentar uma única alternativa concreta para o saneamento, sem explicar como expandir a infraestrutura sem dinheiro, sem responder como multar religioso é diferente de perseguir a fé, e quando o tempo acaba ele joga mais uma granada no chat e pede que a população mande foto do boleto. Pô, a população já mandou o recado nas urnas, meu amigo. O problema é que alguns vereadores ainda não receberam a mensagem. Então, compartilhe esse vídeo com quem precisa ver, porque esse debate precisa chegar em todo lugar que a velha mídia não vai levar.